Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Que prazer estar aqui com você novamente e eu espero que o assunto de hoje toque seu coração. Como eu digo, a gente sempre tem uma segunda chance. Todos os dias, a todo instante, em qualquer circunstância, Deus sempre tem uma maneira de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida e nos dê segundas chances. Hoje o assunto é eu não sei orar. Puxa, quanta gente me pergunta sobre isso. Patrícia, como orar? Eu não sei orar. Eu nem sei o que é oração. Pois bem, hoje a gente vai tratar sobre isso e para eu falar disso, eu acho justo que eu fale de mim mesma. Acho justo que eu toque numa história que eu não vou contá-la propriamente para vocês, mas me remete a um pensamento, me levando lá para 2004 e me lembrando das minhas escolhas. Então, como eu disse, era 2004. Já fazia aproximadamente 5 anos que eu estava dentro de um relacionamento, a ponto de me casar. E por vezes, Deus, de maneira sobrenatural, tentou me dar o alerta de que eu não deveria, de maneira nenhuma, me casar naquele momento com aquela pessoa. Mas como ser humano, nós somos um pouco prepotentes, obstinados. A gente acha que sabe tudo e eu não sou diferente. E naquele momento eu conhecia Deus mais de uma forma religiosa do que por intimidade. Então, me fazendo de desentendida, como muitos de nós fazemos. Você já deve ter passado por isso. Quando Deus olha para você lá de cima e diz: filho, não, esse caminho não, mas você mesmo assim toma o caminho. Bom, então eu me casei. Porque Deus se cansou de me avisar. Então ele permitiu. 20 dias após o meu casamento, eu estava numa cama de hospital à beira da morte. E lá fiquei aproximadamente por 5 meses em silêncio, esperando ser curada internamente, externamente por Deus. Esse é um testemunho que eu vou contar em algum momento e eu vou fazer uma série aqui, porque é uma história com muitos desdobramentos. Mas o que importa é que 16 anos depois, eu consigo falar desse tema para você sem dor, sem sofrimento, e consigo ter uma visão nítida e clara que naquele instante da minha vida eu não entendi o não de Deus por um único detalhe. Eu não tinha intimidade com Ele. Eu não sabia o que era a intimidade, eu não sabia entender os propósitos, eu não sabia compreender os sinais, os movimentos, a maneira de Deus falar. E 16 anos depois, eu consigo parar e ver como Deus foi amoroso, como Deus foi generoso, porque eu estou viva aqui agora para te contar isso, eu poderia não estar. Então vamos falar um pouquinho sobre oração. Muita gente por onde eu passo me pergunta: Patrícia, como é que a gente ora? Como é que isso funciona? Como é que é isso? Eu queria, antes de começar falando um pouquinho sobre oração, eu queria falar um pouquinho o que é isso, né? Definir um pouquinho o que é orar. Acho que até melhor, a gente pode definir o que é orar e o que é rezar, porque tem gente que está me ouvindo e talvez não conheça a diferença. E aí acredita que de fato rezar e orar é a mesma coisa, e não é a mesma coisa.
Então vamos definir. E isso você não precisa só de mim. Dá um Google aí que você vai ver lá o que é orar e o que é rezar e que nós estamos falando aqui a mesma língua. Orar é quando a gente dirige súplica. É quando a gente consegue pedir com insistência alguma coisa, quando a gente com humildade consegue implorar, consegue rogar, consegue clamar, consegue contar. É quando a gente consegue conversar com Deus sobre a nossa vida, pedindo, implorando pelo seu cuidado, pela sua direção. Já rezar é quando a gente, por meio de repetição ou leitura, de maneira decorada ou de maneira falada ou escrita, a gente fala uma vez ou múltiplas vezes uma determinada reza ou uma determinada fala. A gente pode usar esse exemplo, por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria. Tem pessoas que falam, esta noite eu vou rezar 10 Aves Marias. Isso é rezar. A oração já consiste em conversar, então aparentemente dá uma sensação desconfortável de que você precisa desenvolver uma conversa. Bom, só que eu queria dizer para você que a oração, ela precisa acontecer de maneira espontânea, enquanto a reza, ela acontece de maneira sistemática. Ela é ali, uma prece. E a gente faz ali tranquilamente, lendo ou decorando algo que nos ensinaram em algum momento. Só que para a gente desenvolver intimidade e amizade com Deus, a gente precisa aprender a conversar com Ele. E aí isso nos remete a outra definição. O que é a comunhão? Todo mundo fala de comunhão, né? O que é comunhão? E eu queria dizer para vocês, antes de definir comunhão, que, na verdade, em tudo isso que nós vamos falar aqui hoje, a comunhão é a grande sacada. Se você tiver uma grande comunhão com Deus, que nada mais é do que a gente estar em sintonia com Deus, você já vai ter 80% do seu caminho andado na direção das segundas chances da sua vida. Comunhão é a realização de algo em comum. É a sintonia de sentimentos com alguém que pensa, age e sente igual você. Tem coisas que às vezes a gente ouve e por não saber a definição parece dificultar o nosso entendimento, né? Mas se você tiver comunhão, estiver em sintonia e falar a mesma língua que a outra pessoa, vocês vão conseguir chegar num denominador comum. Nesses 16 anos foi isso que eu aprendi, é disso que eu estou falando. Existem 4 maneiras que Deus fala com você. Guarda isso no seu coração. 4 maneiras. A primeira maneira que Deus fala está lá em Romanos 1. É pela natureza. Deus usa a natureza para falar com a gente. E lá também diz uma outra coisa legal que eu sempre guardo no meu coração. Não importa o quanto você conhece de Deus, mas aí dentro do seu coração, bem aí dentro do seu coração, existe uma definição de certo e errado que Ele colocou dentro de você. Só por essa definição você já consegue entender algumas falas de Deus para as escolhas da sua vida.
A outra forma de Deus falar com a gente é pela revelação. Revelação é o que eu falei na semana passada. É a palavra falando com você pessoalmente. Revelação é a palavra de Deus na sua vida. A outra forma de Deus falar com você, e foi a forma que Deus encontrou pela falta de intimidade que eu tinha com Ele lá em 2004, foi pelas circunstâncias. Deus usa todas as circunstâncias possíveis e impossíveis para falar com a gente quando Ele deseja que a gente tome determinados caminhos. E a quarta forma de Deus falar com você é pelo poder de uma pessoa que eu não sei se você conhece, mas se você não conhece, em algum momento aqui nós vamos falar sobre essa pessoa de forma bem detalhada. É uma pessoa que eu amo, que eu não sei viver sem, que é o Espírito Santo. Essas 4 maneiras, essas 4 formas que Deus tem para falar com você, você precisa estar atento. Deus, Ele não fala com a gente do nada. Deus não é intrometido. Deus não é alguém que vai invadindo a sua vida. Deus, Ele precisa que você abra o coração a Ele. A primeira forma de você aprender a orar, e vamos trocar a palavra orar por conversar com Deus, como se conversa com um amigo. A primeira forma é abrir o seu coração, se dar a oportunidade de conhecer a Deus intimamente, se permitir viver essa experiência, que foi o que eu fiz naquela cama de hospital. Eu precisava conhecer aquele Deus que ao mesmo tempo me permitiu viver algo tão catastrófico, mas eu sentia que estava ali segurando na minha mão. E é por causa dele, só por causa dele, que hoje eu estou aqui. Bom, pequenas coisas agora a gente entendeu sobre a oração, ou conversar com Deus, conversar com um amigo. Você só consegue conversar com alguém quando você tem confiança nessa pessoa. E confiança não se ganha do dia para a noite. Confiança a gente ganha com o tempo. Você precisa se dar tempo e condições para ir conhecendo essa pessoa, para ir entendendo quem é essa pessoa. E a maneira mais simples de fazer isso é através da sua palavra. Tentando criar aquela intimidade de ler, meditar, tentar compreender e conversar sobre aquilo que se leu, para poder interiorizar e poder viver. É a maneira que Deus encontrou para falar com a gente. É a maneira da gente conhecer o caráter dele. E só assim você vai começar a sentir o desejo, a liberdade de falar as suas verdades, de contar as suas histórias, de mostrar a ele o seu dia a dia, de andar com ele. Para você ter uma ideia, quando Jesus andou aqui na terra, Jesus fez de tudo para que os discípulos aprendessem a orar. E Jesus disse para eles com todas as letras em Mateus 7:7, Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Jesus disse isso para eles. Jesus não disse só uma vez, Jesus disse isso várias vezes. Que tudo aquilo que eles pedissem em oração, eles receberiam. Jesus também mostrou para a gente, enquanto estava aqui, que muitas vezes ele próprio se colocava distante em oração para buscar o Pai, para entender os seus propósitos, para contar as suas amarguras, as suas tristezas, as suas preocupações,
para se fortalecer para o próximo dia, para suportar tudo aquilo que ele estava vivendo. Jesus ensinou para a gente que ser amigo do Pai é uma das maiores descobertas que o ser humano poderia fazer para a sua própria vida. Porque nós, seres humanos, temos uma resistência muito grande de estreitar esses laços. A gente resiste quando Deus está tão perto para nos ouvir. Nós, seres humanos, oramos muito pouco. A gente conversa pouco com Deus. Aliás, eu sou capaz de dizer que a gente não encontra esse tempo nunca. Se depender de nós, não encontramos nunca. Mas a gente depende muito mais dele do que a gente imagina. Outro dia alguém me disse: você sabia, Patrícia, que para você nascer, você não opinou em nada? Para você crescer, se desenvolver, você participa pouco? Que cada membro do seu corpo, cada órgão, não foi colocado dentro de você porque você gostaria? Você sabia que você nasce, como nasce, com as características que você nasce sem opinar? Você sabia que na hora de morrer, você também não sabe como nem de que forma? Você entende o quão dependente de Deus você é? Somos ou não somos? Eu queria que você refletisse sobre isso. Somos ou não somos dependentes de Deus? Há certas condições para as nossas orações serem ouvidas. E eu queria deixar aqui para você pensar. Algumas dessas condições, ao longo do período, a gente vai desenvolver aqui. Mas eu queria, a princípio, já deixar aqui para você ir refletindo sobre isso. A primeira é uma pergunta. Eu sinto necessidade do auxílio de Deus em minha vida? Tá tudo certo na minha vida? Tá tudo caminhando tranquilo, nada tá acontecendo? Como é que tá a tua vida? Você sente necessidade de que você precisa que Deus conduza cada momento da sua vida? Você tem essa necessidade? Uma das condições é você se autoavaliar. A segunda condição é o coração precisa estar aberto à influência desta pessoa que eu disse que eu amo tanto, que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje, neste planeta, nós temos o Espírito Santo para conduzir os nossos passos, guiar a nossa vida. Eu quero me permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. A outra condição é a própria necessidade que a gente tem de pedir. Eu não sinto necessidade nenhuma de depender de Deus. Bom, então aí a gente já tem um problema. Mas se você sente a necessidade de pedir, sente a necessidade de depender, é uma condição favorável para você receber. A outra condição é a fé. E eu falo para as pessoas, fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, tendo a certeza que vai acontecer. Vou repetir, fé é acreditar naquilo que você não vê, tendo a certeza que vai acontecer. Isso está em Hebreus 11:1. Não escrito desta forma, e eu estou resumindo aqui para você. A outra forma, a outra condição é a gente perseverar na petição. Mas a mais importante para mim de todas as condições é a gente retirar da nossa vida qualquer obstáculo, como coisas erradas que a gente pratica
e que pode nos afastar de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, eu queria deixar aqui um pontinho de interrogação. Tem alguma coisa na minha vida que pode obstruir este caminho de intimidade entre eu e Deus? Se tiver, não se preocupe e não tenha medo. Deus está aí do seu lado para te mostrar que você pode sim vencer esse mal na sua vida e pode pedir forças a Ele para que Ele te perdoe, te lave de todo esse pecado e conduza a sua vida da maneira como você gostaria que Ele fizesse. A gente precisa aprender a orar por cada ocasião da nossa vida. Orar quando a gente acorda, para agradecer a Deus pela noite que a gente tem. Orar quando a gente vai sair de casa. Ou tá fácil a gente abrir a porta de casa e sair de casa sem proteção nenhuma neste mundo tão negro? Para mim, não. Eu não consigo pôr o pé para fora da minha casa sem pedir a Deus que Deus tenha misericórdia e me carregue no colo durante o dia inteiro. Me dê organização na minha vida, me ajude a ser protegida por Ele, seja na fala, seja no pensamento, ou seja em algum mal que esteja me rodeando. Eu não consigo sair de casa sem pedir isso. A outra forma é a gente orar agradecendo a Deus pelo alimento. E você que tem filho, filha, esposo, esposa, é orar para que Deus abençoe essas pessoas que fazem parte da sua casa, da sua família, para que a experiência diária dessas pessoas seja com Deus, para que o seu lar seja um lar de harmonia. E pedir a Deus para que qualquer momento do seu dia, se houver alguma interferência do mal, Deus possa te dar sabedoria para lidar com aquela situação que está acontecendo ali diante de você. Mas tem uma oração que eu hoje acredito que é uma das mais especiais. É a gente orar a Deus pelo nosso caráter. É orar a Deus para que Ele nos torne pessoas íntegras diante de um mundo tão mau. E aí talvez você esteja aí pensando, puxa, a gente vai orar por tanta coisa, pedir tanta coisa a Deus, mas e os meus pedidos? Um carro, uma casa, um marido, um filho? Um presente? Eu não sei. Eu quero dizer para você que Deus está atento a tudo. Ele não vai deixar de ouvir absolutamente nada. E desde já eu já quero dizer para você. Muita gente me diz, Patrícia, olha, eu sinto que a minha oração não passa do teto. Você é uma dessas pessoas? Se você for uma dessas pessoas, eu quero te dizer, isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus ouve a todas as orações. Então, por que Ele não responde, Patrícia? Ah, bom, depende o que você chama de resposta. Existe a resposta que Deus diz sim, existe aquela que Deus diz não, e existe aquela que Deus diz espera, e existe também o silêncio de Deus em alguns momentos. Talvez você precisa ter tanta intimidade com Ele para poder identificar o que exatamente Ele está tentando te dizer. E lembra do início que eu falei? Existem 4 maneiras de Deus falar com você? Fique atento. A natureza, a palavra de Deus, as circunstâncias e o poder do Espírito Santo. Como é que a gente ora, então? É verdade que a gente se sente mais próximo de Deus quando a gente está de joelhos. Mas eu também queria dizer uma outra coisa. Existem pessoas que dizem, então para eu falar com Deus eu tenho que sempre estar de joelhos? Não. Você pode falar com o seu amigo estando de joelhos, estando embaixo do chuveiro, estando lavando roupa, louça, dirigindo.
atravessando uma rua ou até dependendo do momento, enquanto você conversa com alguém, conversando com ele aqui na sua mente e pedindo a ele sabedoria para aconselhar ou ajudar uma pessoa. Você pode orar a todo instante. Então a pergunta era: eu não sei orar. Eu queria dizer para vocês, orar é algo muito simples. É a gente conversar com Deus como se estivesse falando com um amigo. Eu tinha um amigo que ele dizia para mim que ele tinha a caminhada de oração. Todos os dias de manhã, quando ele saía para fazer sua caminhada antes do trabalho, ele ficava 1 hora ali e enquanto ele caminhava, ele conversava com Deus. Enquanto a gente anda, caminha, faz, corre para cima e para baixo, a gente pode estar aqui, na nossa mente, conversando com Deus. Talvez você tenha essa experiência. Você vai conversando aqui e vai resolvendo as coisas e os seus pensamentos vão se acalmando porque Ele está falando com você. Eu queria deixar para você este assunto, para você aí refletir. Deus tem todo o interesse em ouvir seu coração. Tem todo o interesse em saber os seus temores, seus medos, ouvir os seus clamores, enxugar as suas lágrimas. Deus tem todo interesse em sentar na ponta da sua cama e afagar o seu rosto e te dizer para ter calma, tranquilidade. Ele tem todo o amor e todo o carinho de te proteger, de te guardar, de todos os temores que você tem. E talvez ele já está fazendo isso, e talvez você diga, eu não sinto, mas eu quero te dizer, não é por culpa dele, é por você. Às vezes, nós não nos desprendemos de certas coisas que estão ao nosso redor para criarmos intimidade com ele. Tudo na nossa vida parece ter prioridade, menos ele. Mas faça ao contrário. A Bíblia diz assim, que se a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Isso está em Mateus 6, de 31 a 33, quando fala do cuidado de Deus por nós. Deus tem todo interesse em cuidar de você. Todo. Quando você pensar, eu não sei orar, apenas pense o seguinte, calma. Como é mesmo? Eu preciso conversar com este amigo. Eu preciso abrir meu coração a este amigo. Feche a porta do seu quarto. Sente na sua cama ou ajoelhe aí na sua cama e converse com Deus, como eu vou fazer agora por nós todos. Senhor Deus, como é bom estar neste momento com pessoas que eu não conheço, ou talvez eu até conheço, mas que estão ouvindo aqui e eu não sei. O Senhor conhece o nosso coração, o meu e o dessas pessoas. E o Senhor sabe o que tem para a nossa vida. Eu queria que essas pessoas que estão me ouvindo te conhecessem como eu tenho te conhecido, como eu tenho sido dependente de ti. Eu gostaria que eles entendessem esse amor tão profundo que o Senhor tem por nós. Eu não sei se qualquer uma dessas pessoas que estão ouvindo estão passando por momentos terríveis, se estão passando por momentos de dores, sofrimentos, doenças, separações, se estão tendo problemas em seus lares, com seus cônjuges, de abusos ou situações muito desgastantes, se estão passando problemas com seus filhos, seja de rebeldia, de drogas, Senhor, só Tu conheces cada caso. Se tem pessoas aqui que estão ouvindo esta oração e estão passando momentos de solidão, de dor, de sofrimento mesmo. Pai, se tem alguém que está ouvindo este podcast
e está numa cama de hospital, desesperado, à beira da morte como um dia eu estive. Cada uma dessas pessoas que passar por aqui, eu peço que o Senhor as abrace. Que o Senhor esteja em seus lares, que o Senhor fale com elas, que o Senhor toque na vida delas, da maneira como o Senhor tem tocado na minha. Tem misericórdia de nós num mundo tão negro, Pai, tão difícil, tão controverso. Fala com a gente. Dá paz ao nosso coração, aquela paz que ela é capaz de exceder qualquer entendimento da nossa alma. Tem cuidado de nós, Senhor. Abraça teu povo, abraça pessoas que talvez precisam aprender a te amar apaixonadamente. Cuida da gente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te espero semana que vem. Que Deus te abençoe profundamente. Até lá!